Olá, amigos e amigas, telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia Canal 7. Estamos em festa, até porque dia 1º de outubro foi o Dia Nacional e Dia Internacional da Pessoa Idosa. E nós estamos em festa porque nós estamos lançando o programa Saber Viver. O Saber Viver foi inspirado principalmente no trecho de uma música que diz o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Ou é preciso saber viver. E para a gente saber viver, nós vamos pegar conselhos, ensinamentos da psicóloga, membro do OIA, quer dizer, Observatório do Idoso Alagoano. Estamos aqui, ao nosso lado, com a Ângela Farias. Ângela, prazer você estar aqui. Seja bem-vinda ao Saber Viver. Você está estreando com a gente. É um prazer, professor. Olá, telespectadores. É uma alegria estar aqui com o professor Silvestre hoje, pessoa que tem me inspirado a pesquisar, entender melhor o funcionamento, a vida e os desafios da pessoa idosa. A gente tem caminhado aí pelo menos uns 2 anos juntos e para mim é muito bom poder estar aqui. E o tema, né, do programa, quando a gente fala de saber viver, a gente depreende a partir desse verbo que saber viver então é possível ser ensinado e ser aprendido. E estamos aqui para poder construir junto esse saber e partilhar com a população alagoana de todos aqueles que possam ter acesso à plataforma. Muita gratidão. Logo que você falou em população, eu vou querer saber, já para fazer um desafio, que você é do Observatório do Idoso de Alagoas, quem é o idoso alagoano neste momento? Então, para poder primeiro a gente conceber o idoso alagoano, é importante a gente saber e conceber quem é o idoso, né? Então, quando a gente trata de idoso no Brasil, quem é o idoso? Legalmente, a gente entende o idoso com base na Constituição Federal, toda a pessoa que completa 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, a gente entende e compreende, para fins legais, que essa pessoa é uma pessoa idosa. Em se tratando do idoso alagoano, nós temos hoje uma população de aproximadamente 350 mil pessoas que já está dentro dessa faixa etária do idoso, que está idosando, como diz o senhor. Olha, é interessante, nós temos 350 mil idosos aqui em Alagoas, todos ativos, vamos dizer assim, todos ativos, porque é a grande maioria, e nós estamos agora numa crise mundial sobre a pandemia. É uma crise pandêmica que traz vários conceitos, várias interrogações sobre o envelhecimento. E nós sabemos que você também é uma pesquisadora e educadora do comportamento humano. Sim. Como é que você vê o envelhecer aqui em Alagoas? Então, professor, desde a época da graduação em psicologia, eu já tive a oportunidade em trabalhar com grupos de idosos e foi quando nós começamos a dialogar, né, sobre o tema. E o idoso, ele sempre me chamou a atenção do ponto de vista dessa população que tem necessidades diferenciadas. Na própria psicologia do desenvolvimento, a gente estuda, né, que há uma diferença da psique da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. A gente aqui não está falando de uma análise qualitativa do que é bom ou do que é ruim, mas são estruturas diferenciadas, não é? O que eu enxergo enquanto alagoana, enquanto filha de idosos alagoanos, né, enquanto profissional,
que comecei a atuar aqui em Alagoas, e hoje estou entre Alagoas e Pernambuco, é que nós temos muitos desafios, né? Isso tem uma coisa que o senhor sempre fala nas nossas reuniões, nos cursos que nós fazemos juntos, esses desafios. E quais seriam esses desafios? Em quais áreas nós teríamos esse desafio? Na saúde, não apenas na saúde pública, mas na saúde, não apenas na saúde privada, mas também na saúde pública, né? Porque quando a gente trata de saúde pública, a gente não trata apenas do acesso àquele idoso que não tem condição de pagar, por exemplo, um plano de saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia e quando vier a vacina, né? E toda a condução que tem sido dada durante a pandemia tem sido através do poder público, né? Então, a gente precisa entender a saúde pública como algo que vai além, que é algo que não é apenas do SUS. Vale ressaltar o quanto que o SUS passou a ser visto de uma forma diferente nos últimos 6 meses, né? Que a gente sempre teve uma visão muito pejorativa do SUS, que completou agora recentemente 30 anos. E, além da saúde, a gente tem uma série de outras questões, como acessibilidade, as questões voltadas para as políticas públicas, que devem alcançar os idosos, e não apenas os idosos, mas como os familiares desses idosos, porque muitas vezes é através desses familiares que esse idoso vai ter acesso a determinados serviços, além da fomentação do diálogo, da conversa e do ensinamento para esse idoso de um idosar mais saudável, né? E o saber viver está bem dentro dessa perspectiva. O saber viver está dizendo conhecimento, informações. E você tocou num ponto aí que nós tivemos numa reunião, num congresso de idosos online, né, agora, né, que eles buscaram muito e falaram sobre a questão que eles precisam ser mais informados com seus direitos e seus deveres. Eles acham que pode melhorar muito a qualidade de vida, pode melhorar muito seu convívio familiar e social, comunitário até, no dia que eles tiverem mais informações sobre, como você falou, do Estatuto do Idoso, das políticas públicas, que agora, dia 2, o governo municipal lançou as políticas públicas municipais de Maceió, também é outro ganho. Estamos em festa. Estamos em festa, mais uma festa. E, assim, então, a informação de direito do Estatuto do Idoso, que completou 17 anos, né, também no dia 1º, é essencial. É essencial. Sim. Isso aí não tem dúvida. Como é que você vê hoje a perspectiva do idoso pós-pandemia sem esse bojo de informação? Ainda, porque ainda não temos informações ainda. Se não tinha antes, agora eu acho que é muito mais difícil. Então, essa questão da informação é algo muito importante. Recentemente, há uns 90 dias atrás, eu concluí um curso que eu realizei junto à Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, um curso fantástico, realizado por mais de 100 profissionais do Brasil e do exterior, voltado para profissionais da saúde. E dentre os módulos do curso, tinha um módulo voltado apenas para a pessoa idosa. E já nas primeiras informações, no módulo inicial que abriu o curso, as facilitadoras, as professoras falavam do quanto que informações claras, baseadas em protocolos claros, transparentes, e isso ofertado de uma forma acessível para a população, como que isso pode reverberar positivamente. Inclusive, quando a gente está no campo da psicologia, a gente sabe que essa quantidade de informações, numa era de fake news, né? Onde muito do que as pessoas acreditam, e a partir do momento que essa pessoa acredita, ela pauta a sua conduta e o seu comportamento com base nas suas crenças, né? O quanto que isso é importante. E em se tratando de Brasil, a gente na psicologia também a gente trabalha muito na perspectiva da psicoeducação, né? Não apenas a saúde mental para remediar e para tratar
psicopatologias, remediar no sentido de conduzir, né? Porque daí tem o termo remediar, que não é próprio da psicologia e sim da medicina, para que não haja confusão de termos. Então, a gente precisa fazer com que as informações cheguem a quem de interesse, a quem de destino. No curso que nós estamos fazendo, inclusive, conjuntamente, a gente tem visto o quanto que tem sido positivo diversos profissionais, né, da nutrição, da saúde mental, educador físico e tantos outros que ainda estão por vir, né, até terminarmos o curso, que ainda teremos mais 6 encontros, e o quanto que a simples informação, simples, mas não simplória, pode fazer diferença, porque aquilo vai afetar no comportamento, vai afetar o humor, vai afetar na concepção de vida que aquele indivíduo tem, não é? E em se tratando do idoso, nós sabemos que o idoso ele é mais suscetível de ser alcançado por determinados problemas, porque já fica mais isolado. Muitos idosos, eles já se aposentaram, já passaram por diversos momentos de lutos e de perdas. E num contexto como esse que nós estamos vivenciando agora, onde o idoso é o primeiro da fila para morrer. O idoso é aquele que não pode, de forma alguma, estar fora, tem que esperar que alguém chegue. E nem sempre esse alguém chega. Então, não chega o alguém, não chega a informação, não chega a solução. E isso pode proporcionar muitos desdobramentos negativos. Olha, a informação que nós temos hoje, através da ciência gerontologia, da ciência geriatria, ela remete para questões fisiológicas e biológicas. Mas temos outros fatores, outros processos que nós precisamos, eu digo nós precisamos, porque eu sou idoso, que chegam ao idoso de uma forma, uma informação, como você disse, mais clara, mais simples, para ele ter esse entendimento, sem ter interpretações, porque o problema está aí, são quando chega, e quando chega vai chegar com interpretações, tanto de quem está comunicando, quanto de quem vai receber. E os processos psicocomportamentais e os fatores psicossociais são muito influentes, tanto antes da pandemia, como serão agora, depois da pandemia. Por exemplo, resignificar. Outro exemplo que está se usando muito é resiliência e empatia. Empatia. Esses Tripé três, para mim, foi o tripé assim que esteve circulando durante essa pandemia, tanto para os mais jovens, quanto para vamos dizer assim, de idades avançadas. Tem uma diferença de você ser idoso e trabalhar com isso para você ter um pós-pandemia bem mais saudável, bem mais social, porque nós temos retratos de vida antes da pandemia. Eu estou dizendo a pandemia porque vai ser um divisor de água. Sim, historicamente, tudo historicamente vai ser um divisor de água. Como foi a Revolução Industrial, né? Como foi na era da tecnologia, quando quis mesmo vir de vez, aí vai. Aí, como eu estou perguntando, sim, o idoso, como é que ele vai fazer essa transfiguração, né? Porque, como dizem, você tem de se transformar. Exatamente. Ele vai se transformar mesmo. Ele aceitou que a pandemia seja um divisor de água para ele melhorar, que o que tanta gente procura é que as pessoas melhorem. Sim. Eu penso da seguinte forma, professor, eu não tenho uma visão romântica dos efeitos da pandemia, principalmente no que diz respeito aos idosos e também dialogando aí com os determinantes sociais, né, da saúde mental. Nos próximos dias, na quarta-feira, estarei junto com o professor Cláudio Jorge, do SESMAC, historiador, mestre em História da Educação de Pernambuco, tratando desses determinantes sociais e os reflexos na saúde mental, não é? Então, quando a gente fala do ressignificar, por exemplo, desse processo
do ressignificar, ele é importantíssimo para todos nós e principalmente para o idoso. Porque como o próprio verbo já diz, você ressignifica, você dá um novo significado àquela vivência, àquela experiência, né? Àquele fato. Só que nós precisamos entender que não é simples, não é rápido e, em regra, para que nós ressignifiquemos conteúdos, vivências, principalmente vivências traumáticas, como foi para milhares e milhões de pessoas e principalmente para idosos, que a conta do idoso sempre é mais alta. Algo muito importante, nós precisamos de facilitadores. Quem seriam esses facilitadores? Nós aqui estamos enquanto facilitadores, enquanto comunicadores. Nós precisamos de parentes, filhos, netos conscientes, profissionais da saúde, profissionais que compõem aí o Estado, para que isso venha a ocorrer na prática, senão fica só um termo. Fica só um termo bonito que não encontra concretude e realidade na prática. Eu imagino que seja uma dificuldade, que vai ser uma dificuldade, né, para as pessoas, né, principalmente para os mais velhos, que têm maior idade, porque já está alguns já está cristalizado os conceitos. E vai ser difícil trabalhar isso, porque você já vem de uma história com diversas dificuldades. Eu acho que só aumentou as dificuldades mais ainda para você alcançar um envelhecimento plano. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, da resiliência, né? A resiliência é essa faculdade, essa capacidade, né, de a gente ultrapassar determinadas circunstâncias, balança, mas situações, não cai. A gente tem materiais, né, que são mais resilientes ou não. E nós, enquanto seres humanos, a depender de questões subjetivas, como a nossa personalidade, o nosso contexto biopsicossocial e tantos outros, nós podemos ser um indivíduo mais resiliente ou não. Como o senhor falou, quando se chega numa idade mais avançada, tende-se, a depender do caso, fazer com que esse idoso ele já não tenha mais tanta elasticidade emocional, existencial, para suportar o que a pessoa mais jovem suporta. E isso é simples de entender. O que não é simples, volto a dizer, na prática, isso se dá de uma forma mais harmônica. Porque, em regra, quem convive com o idoso não tem esse tempo, essa paciência ou esse tato, esse jeito de lidar com esse idoso. Você está dizendo aí que para fazer esse processo precisa também de forças, não só dele, mas de outro contexto? Com certeza. De ambiente? Sim, porque seria muito perverso, do ponto de vista sócio-histórico, cultural, a gente depositar a responsabilidade de todos esses processos e desse idoso saber viver de uma forma plena, como se isso acontecesse num passe de mágica, que não é. Então, precisa, sim, de outras forças que envolvam o contexto desse idoso para que ele aprenda a saber viver com resiliência, com mais sabedoria, com mais flexibilidade. Mas aí eu tô vendo um paradoxo. O que é que a gente sabe? Que, ao longo dos tempos, o idoso foi, assim, vamos dizer, teve um slogan que ele é sábio e experiente. E agora está saindo do contexto de sábio e experiente, esses processos? Não, eu não entendo o idoso como um indivíduo passivo, que precisa ser ensinado tudo. Não é nesse sentido. O idoso, naturalmente, em qualquer lugar do mundo, a gente entende o idoso como aquela pessoa dotada de mais sabedoria, pelo tempo, pela vivência. Inclusive, a gente tem discutido sobre isso, numa das lives que fizemos, a gente tratou sobre essa questão da concepção do idoso no contexto de Ocidente, enfim. Não é esse idoso esvaziado
que precisa ser ensinado tudo. Não é nesse sentido. É em que sentido? Tem determinados conteúdos, determinadas vivências que aquele idoso precisa ser facilitado. Então, quando você vê assim o entendimento, quando você vai facilitar, você não vai fazer pelo outro. Ou você não vai fazer de uma forma que simplesmente o outro esteja no contexto passivo. Você vai auxiliar, a depender do conteúdo que você traga, para que aquele idoso venha a entender determinados conteúdos que a vivência e a história dele não traz, porque sempre é tempo de aprender também. É nessa perspectiva que é tempo de aprender também, ainda enquanto idoso, mas não esse idoso vulnerável, que precisa de toda e qualquer pessoa para que ele seja gente, seja sujeito, seja indivíduo, porque a minha perspectiva é semelhante à do senhor, na perspectiva do idoso autônomo, Isso, ativo. Ativo. Não é? O ativo produtivo, o ativo autônomo, independente. E para isso, o que é que ele precisa? Na prática, para Então. alcançar essa plenitude, porque é um estado de plenitude. Não precisa ser rico, bom explorar, né? Não Sim. precisa ser rico, não precisa ser milionário para você se capacitar desses fatores psicossociais. Sim. Então, antes de nós pensarmos no idoso, eu queria só expandir um pouco mais. Quando a gente analisa pela ótica do direito, eu também sou advogada, a gente tem um princípio no direito que é o princípio da dignidade da pessoa humana, resguardado pela Constituição. Isso a gente vê que outras normas, como o ECA, o Estatuto do Idoso e tantas outras normas, bebem na fonte desses princípios, né, para se tornarem normas chamadas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição. Então, tem alguns, quando a gente trata de determinantes sociais, olha o nome, né? Determinantes sociais. Algo que determina socialmente onde aquele indivíduo vai se localizar. Então, tem algumas coisas que são muito básicas, né? Então, nós falamos de alimentação, de moradia, né? De saúde, o acesso à saúde no contexto mais básico ali, né? No primeiro plano do que a gente entende como a saúde básica. Nós precisamos que esse idoso, ele seja facultado a ele essa autonomia que muitas vezes ela é negligenciada, a autonomia em decidir o que fazer, onde morar, né? Como conduzir a sua situação, com quem que vai se relacionar, da forma como vai viver socialmente. O contexto da atenção da família, que hoje é um problema, porque muitas vezes nós temos esse idoso isolado, solitário, e isso se agrava no período da pandemia, né, por causa da situação de resguardar esse idoso, mas nós vimos situações extremamente delicadas de pessoas que de fato não tinham uma rede estabelecida. Eu sou muito apaixonada pela ideia de redes, as redes de apoio. Essa rede de apoio, ela pode ser um vizinho, Claro, um filho, claro. um médico, o psicólogo, grupos de convivência. A gente sabe o quanto que está envolto a grupos, e não apenas grupos, o grupo que trata do parkinsoniano, ou o grupo que trata dos problemas de saúde A, B, C ou D. Porque o idoso, ele não é só um depósito de doenças, ele não é um depósito de necessidades. Nem também, a necessidade que eu digo, essa daí que você falou aí, interessante, que eu li um artigo essa semana, que não é um depósito para só receber informação, só receber comunicação, só receber conhecimento como se deve envelhecer. É preciso saber viver, mas saber viver com autonomia, com independência, que lhe traga benefícios. Sim. Vamos voltar de novo para a informação dos direitos, porque é preciso, para saber viver, é preciso saber seus direitos, é preciso conhecer seus deveres. Sim. Situações em que o idoso, ele deixa de usufruir determinados serviços, tá? Em virtude da falta de informação. Porque não é todo idoso
que têm o conhecimento que a maioria dos idosos que nós conhecemos tem. Então, nós precisamos conceber que nós temos idosos e idosos. E que, baseado nisso, a informação acerca desses direitos, ela é importantíssima. Porque nós vamos ter, por vezes, nós temos o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, mas os serviços públicos, para que eles cheguem até o indivíduo, o cidadão, tá? Eles precisam desse desdobramento. Porque se eu tiver o direito e o serviço público não chegar até mim, aquele direito vai cair no vazio. Ele não vai se concretizar. Então, cada vez mais, a questão da informação através de campanhas, de orientações. Muitas vezes, essas campanhas, essas orientações, esses trabalhos, essas ações precisam chegar na ponta, porque nem sempre aquele idoso vai ter acesso a redes sociais, a não ser a televisão aberta. O senhor falou sobre isso no curso, né, recentemente, da necessidade de estendermos a inclusão do idoso no contexto da tecnologia. Né? Porque muitas vezes esse idoso não vai ter esse acesso, ou porque se não tem medo, não sabe como é que vai ser, como mexer, o que fazer. Muitas vezes ele é questionado, aprendemos sobre o etarismo, né? As brincadeiras de mau gosto, as piadas que são direcionadas àquele idoso, simplesmente por ele ser idoso. Qual é o problema? Não tem problema. Mas muitas vezes nós entendemos o problema simplesmente pela idade. Né? O senhor poderia falar, olha, eu invertendo os papéis, o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão da sua perspectiva da inclusão digital do idoso? É um assunto se tiver tempo, se for possível. É um assunto que nós acho vamos, muito importante. É um assunto que nós vamos tocar, sim. É interessante até porque o que nós vimos foi que foi construído, entre aspas, um subenvelhecimento nesse tempo de pandemia. O que eu vi foi, assim, mais ou menos, uma categoria de pessoas idosas que não teve acesso por não saber manipular alguns equipamentos tecnológicos. Mas como nós temos só algum tempinho já, porque já está quase chegando, nós vamos dar uma acelerada só para você responder. Tranquilo. Aí. E as novas tecnologias é importante, mas nós vamos tocar nesse assunto sim, num outro programa. Tranquilo. E a gente já estava até certo de falar nisso. E aí, como é que você vê essa questão da tecnologia e o idoso? Só para a gente encerrar, né? Certo. É importante frisar que as dificuldades de lidar com plataformas digitais, com equipamentos, ela não é só do idoso. Eu conheço muita gente jovem, a partir de mim, né, que durante esse período teve muitas dificuldades para lidar com essa inclusão de uma forma tão rápida, né, tão emergencial. Então, a gente precisa conceber que não se aprende do nada, não se adentra nesse universo digital da noite para o dia, não é? Então, isso precisa ser concebido, eu acho que isso ainda vai demorar um tempo, vamos dizer assim, para que isso chegue num nível mais capilar, né, capilarizado, mas eu entendo que somos sujeitos dessa história, estamos conduzindo isso agora. Foi um alerta que a natureza mãe nos trouxe, né, para todos, não é só o idoso não, Sim. Todos, numa onda de solidariedade, ter a tecnologia a seu favor, E como nós estamos agora? Televisão era muito precário a questão de televisão, principalmente com um programa destinado à pessoa idosa, que hoje nós estamos aqui lançando um programa com o nome de Saber Viver, para trazer conhecimentos, já estreia, né? Para trazer conhecimentos sobre essa questão do envelhecer bem, do envelhecimento. E eu quero agradecer a você por participar desse programa, que é nossa estreia, nervoso, né, nessa estreia, né, que
nós precisávamos ter um programa, um espaço só para a questão do idoso, aqui em Alagoas, aqui em Maceió. O que é que você deixa de recado para a gente? Então, professor, também quero agradecer o convite, né? Agradecer a casa que nos recebe tão bem. O que eu deixo de recado é que nós precisamos cuidar do idoso de hoje e precisamos cuidar do idoso de amanhã, que seremos nós quem não é ainda, né? Então, a gente precisa pensar a causa do idoso numa perspectiva atemporal, né? Entendendo que esse idoso compõe esse tecido social que é composto por todos nós, da criança, do recém-nascido, a aquele que está já no contexto do idosar. Bom, e assim nós terminamos. Te convido para o próximo programa do Saber Viver.